Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura, uma iniciativa do canal Última Rácio, que só no Instagram já contei com mais de 150 mil seguidores. Eu já peço para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, faça sua inscrição, dê o seu joinha, o like, recomende o nosso conteúdo. E hoje nós temos aqui mais uma entrevista, com especial nesse mês de março, que é o Dia Internacional da Mulher. O podcast Opinião Segura vai dedicar todo o mês para entrevistar autoridades, personalidades e destaque na área de defesa e proteção da mulher. Já tivemos a oportunidade aqui de receber os convidados e hoje temos a honra de receber aqui a Letícia e a minha amiga Bruna, que tem um projeto belíssimo na região de Planaltina e não só, e vai poder aqui falar um pouco do projeto dela. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada, Luciano. Prazer estar aqui com vocês, Eu falo que sempre a gente precisa estar conectado, falando mais sobre mulheres, então parabéns pela iniciativa. A gente precisa de mais pessoas que se levantem pelas mulheres, Obrigado, Bruna. Obrigado, Letícia. E eu até trouxe aqui, eu recebi essa honrosa, esse honroso presente aqui no projeto que eu participei, que foi a 3ª edição do Empoderei. Eu não conhecia esse projeto, Até fiquei um pouco contido e envergonhado, afinal era o único homem, como palestrante, aquele auditório cheio de mulheres, Mas assim, fiquei muito honrado com o convite. Obviamente, agradecer ao nosso querido comandante Genilson, que construiu essa ponte, Mas eu fiquei admirado, não só com a qualidade, numa satélite, um evento daquele porte, já na 3ª edição, e com um projeto belíssimo, que é trabalhar o empreendedorismo, como causa promotora, e protetora, por que não dizer, das mulheres, E eu gostaria que vocês falassem, a gente iniciasse um pouco, vocês falassem um pouco quem é a Letícia e quem é a Bruna, Qual é a caminhada de vocês, de maneira resumida? A caminhada aí é longa. A Letícia é presidente, Isso, eu sou presidente do Instituto Empoderei. A gente abriu o projeto com a intenção de capacitar mesmo as mulheres, de trazer informação, de trazer conteúdo e conhecimento. Como a gente estava conversando um pouquinho mais cedo, o conhecimento, ele liberta a pessoa. Então, trazer conhecimento para empoderar essas mulheres, mostrar o poder que elas têm, para elas fazer e ter a autonomia de fazer o que querem mesmo, E eu trouxe a Bruna nesse projeto comigo, que é a nossa diretora financeira, e a Stephanie, que é a nossa diretora administrativa, que está de licença maternidade, Tá um mêsinho aí de Verdade. Cecília, a nova poderosinha do Empoderei. E quando nós iniciamos o projeto, digamos assim, que foi um desafio, Bruna? Verdade. Foi um desafio, porque Planaltina é uma cidade onde todo mundo diz assim, tudo que você faz aqui não dá certo. Não inventa esse negócio de evento, ninguém investe nisso, mas a nossa intenção realmente é fazer Planaltina e o comércio de Planaltina crescer, mas não só Planaltina, mas expandindo Sim. isso, porque é mudar essa crença, Mudar essa cultura de Planaltina. Se ninguém investe em conhecimento, a partir de agora a gente vai mostrar quanto conhecimento importa e fazer com que as pessoas valorizam isso. Assim como as mulheres, E qual é a formação da Letícia? A Letícia, ela é coach e analista comportamental. Muito interessante, eu gosto muito dessa área, viu? Temos muito que conversar. E você, Bruna? Pois é, eu fui a última a chegar, E quando eu entrei, eu Empoderei, tava ali no início, Letícia? Tava nascendo. E eu falo que uma das coisas que me conecta muito é saber que aquele conteúdo tá alcançando mulheres, tá alcançando vidas, tá impactando pessoas. E quando eu conheci a história da Letícia, conheci a história do Empoderei, eu falei, eu quero contribuir, A minha área já é uma área um pouco diferente do que se espera, acho que da maioria das pessoas do segmento, porque a gente tem uma visão, de que mulher é muito emocional. Então, se entende que mulher vai trabalhar muito conteúdo nessa direção. E o meu conteúdo vai um pouquinho do outro lado, eu sou mais racional, então a minha formação, na verdade, é administrativa, Uma das minhas áreas de atuação é a administrativa, mas eu sou da área comercial, com MBA em marketing, então transitando por essa área de marketing e vendas. E junto com isso, olhei para as mulheres e vimos que hoje, Hoje o Empoderei, tivemos a 3ª edição com a honra de receber você lá. Foi a primeira vez, que nós tivemos um palestrante homem. E nós falamos assim, precisamos falar mais sobre isso.
né? A gente entende a importância de que as mulheres percebam isso. É uma coisa, Luciano, que a gente fala muito, é que o Empoderei, né, apesar do nome vir né, dessa raiz do empoderamento, as pessoas acharem que tem muito esse olhar, mas nós não somos feministas, nós somos femininas. Então, no Empoderei, ele tem lugar sim para os homens. Nós temos, né, homens, grandes homens, fortes, que nos apoiam também, como você que esteve na 3ª edição com a gente, trazendo essa pauta tão importante, essa questão da violência contra a mulher, trazendo esse olhar, né, a gente debate muito isso entre mulheres. Então, ali nós vemos a oportunidade de vamos ouvir um homem falando sobre isso. Não só nós falamos sobre isso, né? Temos outros tantos, Major Genilson, subsecretário agora, né? Subsecretário do Meio Ambiente. Que, e tenente-coronel, foi promovido olha também. Só. Comandante Genilson. Olha aí, nos apoiando, né? Fora grandes outros homens, Júlio César, Reginaldo, homens que nos apoiam nessa caminhada, né? Então, a Bruna veio com esse olhar, contrário da Letícia e da Stephanie, eu ainda não sou mãe, então o desafio de empreender e ser mãe eu não vivi ainda, mas a gente vai aprendendo isso juntas, né? Mas com mais de 20 anos de experiência de vendas, a gente somou forças e falou, vamos compartilhar o conhecimento que a gente tem com essas mulheres. Não, e é excelente. Eu falo assim, porque fazia muito tempo que eu não ia a Planaltina, sabe? E fiquei encantado, né? A cidade cresceu, comércio pujante, né? Uma cidade limpa. Eu gostei muito, viu, de Planaltina. O pessoal que não conhece Planaltina tem que conhecer, tem uma história, né? Faz parte da história de Brasília, né? Planaltina, né? A cidade então, fiquei muito, né? Assim, impressionado com Planaltina. Parabéns, potencial, né? A gente manda um grande abraço em Planaltina, né? Cidade incrível, assim, que nos recebeu o Empoderei, nasceu lá, né? E de lá nós estamos agora, né, com mais de 10 edições esse ano. Então, Brasília toda aí recebendo, não só em Brasília, mas fora de Brasília também, Goiás também. Então, o Empoderei nasceu lá é o nosso berço, né, Letícia? E de lá, né, nós vamos trabalhar isso em outras cidades, impactar outras mulheres, né, com esse conteúdo também. Não, e outra fala interessante que vocês comentaram é essa questão da participação masculina, né? É o que tem muito sido falado, inclusive nós tivemos a oportunidade de conversar com a secretária da Mulher, já esteve aqui 2 vezes no nosso Abril. Maravilhoso. Abril com chave de ouro, né? Esse mês dedicado às mulheres. E o que a gente estava comentando é justamente isso, a necessidade de que as campanhas, as ações, os projetos e os programas dedicados à proteção da mulher também envolvam os homens, né? Então a gente às vezes tem um evento que trata da questão da violência doméstica, né, das campanhas visando a prevenção desse triste, né, crime, e a gente percebe que geralmente a plateia são mais de mulheres, né? Então a gente tem que levar o homem para esses eventos, a gente tem que somar esforços, né, nós homens, e aí a gente sempre tem falado isso, vamos ombrear esforço para que a gente possa assegurar, né, uma melhor segurança de fato para as nossas mulheres, né? E o Empoderei está na 3ª edição, que é esse evento maior. Sim. Mas vocês têm ações mais resumidas, entre aspas, né? Vocês falaram nas satélites, inclusive fora do DF, é isso? Isso. A verdade é que, assim, esse ano, né, nós esperamos um pouco, trabalhar um pouco mais, desenvolver um pouco mais algumas ações que a gente queria fazer dentro da edição. Então, a nossa 4ª edição, né, ela tá vindo já, mas a ideia é justamente levar essa mesma estrutura, né, um evento focado em capacitação das mulheres. A gente sabe que dentro do empreendedorismo, né, e as mulheres vão nos escutar nesse momento, talvez se identifiquem, a mulher hoje, ela é vista, estava falando isso de manhã, de uma frase, que eu até brinquei e falei assim, vou postar isso que o pessoal vai polemizar. Tudo se polemiza muito hoje na internet. Mas que existe um trecho de uma música da Rita Lee que ela fala assim, sou mais macho que muito homem. E eu até brinquei, falei assim, que mulher é vista como sexo frágil, né? Mas tem mulher que é mais macho que muito homem mesmo. E a gente percebe muito esse papel da mulher como protagonista, atuando como provedora, como mãe, como esposa, como pai em muitos cenários. Mas a gente também tem esse contraponto, né, da violência, seja ela física, seja emocional. Então, o empreendedorismo, o Empoderei, ele vem com esse olhar de capacitação. Então, o nosso, né, o Instituto Empoderei, ele tem esse olhar. Capacitar, trazer conteúdo de valor, apoiar as empreendedoras, quem está começando ou quem já tem uma história, e muitas vezes precisa ali, né, de uma ajuda para continuar. A gente sabe que dentro do empreendedorismo, hoje, a média, né, em média ali, um tempo para dizer, essa empresa deu certo, são 5 anos. Os primeiros 5 anos são muito difíceis. E um dado importante do Sebrae, Luciana, é que, assim, em média, depois desse período,
em média de 20 a 22% das empresas elas fecham por dificuldade com gestão, com financeiro. E a mulher em si, e isso não é uma fala preconceituosa, né, que podem até pensar que talvez seja, mas é natural que as mulheres, o sexo masculino em si, eles têm, a feminina em si, tenham um pouco mais de dificuldade de gestão. A gente acaba tendo um pouco de dificuldade, gestão financeira. Então, quando nós olhamos para essas realidades, que até no primeiro momento, né, Letícia, foi local, e agora nós expandimos a nível, né, de Brasília e Goiás, nós percebemos que o que falta é essa oportunidade de conhecimento. Conhecimento liberta mesmo, Letícia falou isso agora, né? Então, quando a mulher ela se sente capaz, se sente empoderada, conhecimento, estrutura, ela sente que ela tem uma rede de apoio, ela se move. Então, o Empoderei, ele vem com esse olhar de ser uma rede de apoio, né? Então, além do trabalho que a gente faz com, né, as edições mesmo, o workshop, que é um trabalho maior, geralmente são 2 dias, é bem intenso, né? Você tava lá, viu que eu vi que é muito intenso. Muitos palestrantes, muito conteúdo mesmo de valor, de pessoas que têm resultado para mostrar para as mulheres que é possível com que elas façam também e ensinar coisas que elas possam aplicar. Muitas pessoas que vieram do nada, né, e se reergueram, muitas mulheres, né, que vieram do nada, se reergueram e mostram assim, ó, é possível. Eu consegui, você também vai conseguir. Consegue. É possível. Então, mostrar que é possível é uma esperança, né? A luz no fim do túnel. E o que eu vejo, assim, em relação a nós, quando a Bruna falou assim, eu sou um pouco racional, sou das vendas, do marketing. E eu falo assim, mas a gente se completa, né? Porque a Stephanie, ela tá ali naquela área ali da saúde, a Stephanie é enfermeira. E quando eu e a Stephanie, nós abrimos, primeiramente, nossa primeira edição, a Bruna não estava como parte do Empoderei, ela foi só como uma convidada também. Nós trabalhamos ali, eu como coach, trabalhando firmemente em desenvolvimento pessoal, ensinar mesmo a mulher a sair do vitimismo, no sentido, não é vitimismo de como é que eu posso explanar isso? É porque existe você coitadismo, viver, né? Não disso, aquilo, mas né, te puxar para baixo, se ancorar, né? Exatamente, mas deixar os desafios, as dificuldades da vida te derrubar. Sobre ela sair disso, porque isso tem um ponto até muito pessoal meu, né? E sobre ela sair disso, para ela ser protagonista da sua vida, para ela entender que o empoderamento é ter poder. Eu tenho poder da minha vida, eu tenho controle do meu trabalho, da minha vida profissional, da minha casa. Eu consigo gerir tudo isso. E como eu vou gerir? Então, quando a gente abriu o Empoderei, eu trouxe muito esse olhar de ensinar o como. Como você vai fazer? Né? E como você vai conseguir esse apoio? Porque é muito fácil, Luciana, eu chegar aqui e te ensinar como fazer, ó, e ir embora, te abandonar. E o Empoderei, a gente teve esse olhar de criar uma comunidade dentro ali. Sim. Da nossa primeira edição, a gente já foi criando aquela comunidade, aquela rede de relacionamento com as mulheres, para mostrar, eu não só vou te ensinar como, mas eu tô aqui, ó, segurando na sua mão, e nós vamos juntas. Então, assim, eu fui levando esse olhar de desenvolvimento pessoal, e a Stephanie falando muito sobre autocuidado, sobre a mulher se olhar como mulher também, né? De ter aquele tempinho ali, que às vezes é 15 minutos a mais, aí às vezes alguém pode reclamar 15 minutos que atrasou, mas é aquele 15 minutos de autocuidado mesmo, de se olhar, sim, de arrumar o cabelo, de se maquiar. E às vezes algumas pessoas podem pensar, nossa, mas isso é tão fútil. Mas é o fútil que na nossa comunidade local as pessoas não fazem, as mulheres não fazem. Então elas não se olham. E aí, de repente, a gente conheceu a Bruna e vendas e marketing. Era assim o que faltava pra gente fechar, né? Veio fazer a o bolo de calhar, né? aniversário. A pessoa do racional mesmo, a pessoa do profissional. Então, se tem uma pessoa ali te ensinando como se cuidar, se tem outra pessoa te ensinando que você pode ser protagonista, tem a pessoa que vai olhar no racional e vai falar, ó, sua empresa tá precisando dessa área aqui para vender. A sua empresa tá precisando disso aqui para propagar na internet. Então, assim, por mais que ela fale, eu sou a parte racional, mas eu falo que o Empoderei, ele é um trio que se completa. E que a gente um trio que, inclusive, a Stephanie não está aqui, né? De licença. Infelizmente não pude estar aqui, né? Eu espero que eu receba aqui também, novamente, numa segunda oportunidade. Sim, a gente manda um grande abraço. Ela te mandou um abraço também. Queria muito estar, né? Ficou lá. Não vou poder. Mas, assim, qual foi a virada de chave? O que fez a Letícia, né, com a Stephanie, primeiramente, decidir iniciar esse programa? Então, a virada de chave. O Empoderei, na verdade, ele nasceu no meu coração há 6 anos atrás. Então, há 6 anos eu iniciei esse projeto.
com essa intenção mesmo de despertar a mulher para o poder que existe dentro dela. Por isso o nome, Empoderei. De uma dor pessoal? Com certeza, sempre, né? Na minha trajetória de vida, quando eu era criança, falando sobre violência doméstica, eu vivenciei isso muito com a minha mãe. Mãe, como a maioria do lar brasileiro, que a gente estava conversando até no carro, antes da gente vir, ela era a provedora da casa, mas todo relacionamento que ela se relacionava acabava em abuso, né? Físico, abuso verbal. E eu cresci muito vendo ela passar por isso. Né? E na minha concepção de vida, nunca vou permitir isso. Nunca vou permitir isso. Só que eu fui crescendo e entendendo que a minha mãe era muito forte, porque ela sempre dava o melhor ali para mim. Então eu digo que ela é a minha inspiração maior, né? Porque eu sempre vi aquela força dela. Quando eu cresci, trabalhando nessa vertente de Empoderei, eu percebi que a minha vontade de despertar essa força da mulher não era algo só meu, mas era algo que vinha da infância, algo da força que eu via na minha mãe. E eu pensava assim, por que ela aceita tudo isso? Se ela tem, assim, ela sai de madrugada, traz o melhor para mim, por que ela aceita isso de outras pessoas? Só que naquele momento, eu não entendia como trabalhar. Então, esse sonho, eu deixei ele adormecido. Eu parei ele um pouquinho, fui empreender em outras áreas. Foi indo. E a virada de chave. A virada de chave foi quando eu não vivenciei a história da minha mãe, mas eu passei a vivenciar a minha história. A virada de chave foi quando eu engravidei, eu tive um filho, e com 5 meses o Luca foi diagnosticado com câncer. Naquele momento, eu já tinha criado uma rede da antiga Empoderei, assim, de 6 anos atrás, de amizade com algumas empreendedoras, rede de relacionamento. E o Luca, ele ficou ali 13 dias no hospital, fazendo vários exames para ter certeza se era câncer, se não era câncer. E naquele momento ali, eu recebi um urso, flores, uma carta dizendo, estamos com você. De repente, Luciano, meu perfil, que era um perfil assim pequeno, expandiu. Hoje eu não tenho ele mais porque ele era um perfil muito pessoal. Ele expandiu e o Brasil inteiro conhecia o Luca. O Luca estava sendo conhecido em todos os estados. Apoie o Luca. As pessoas fizeram campanha, fizeram vaquinha online. Empreendedoras, mães, se levantaram para apoiar o meu filho. Ali, eu não estava em condição de cuidar de ninguém. Ali, eu estava em condição de somente olhar para o meu filho. E aí foi passando o tempo, eu e meu esposo precisava fazer uma cirurgia, precisava arrecadar dinheiro. O câncer estava se alastrando muito rápido, crescendo muito rápido. E eu não tinha condição nenhuma de trabalhar, porque eu não tinha emocional para isso. Mas o que aconteceu? Existiu um time de mulheres que fizeram isso por mim. E quando a gente foi na internet pedir dinheiro, essas mulheres se levantaram, elas compartilharam. Tinha gente que doava 50 centavos. Então você pensava assim, era tudo que ela tinha. Mas ela doou. E a gente conseguiu fazer a cirurgia, salvou a vida do meu filho. Hoje o Luca, graças a Deus, que benção. Tá muito ele bem. Dá um show no nosso lugar. Muito inteligente. Eu vou gravar uma história e ele fala, mãe, eu quero falar com as poderosas. Ele fala, oi, poderosas. Que então legal. O Luca hoje, ele tem 3 anos e ele tá muito bem. Mas eu precisei vivenciar a minha história. Não vivenciar só a história da minha mãe. E essa foi a virada de chave pra mim. Porque eu pensei, a gente tem muito poder mesmo. Porque eu passei por tudo isso. E olha o que Mulheres Unidas fizeram por mim. Pela vida do meu filho. Salvar a vida dele. Estados, assim, né? Lógico que tem mulheres ali também, né? Da localidade. Mas foram grupos de mulheres, comunidades de mulheres de outros estados. Que se levantaram, assim, né, para apoiar, pra dizer, estamos aqui, que nem conheciam a Letícia pessoalmente, nem conheciam o Luca pessoalmente, mas olharam com um olhar de sensibilidade, falaram assim, a gente vai apoiar você, a gente vai caminhar juntos, né? A gente não pode, né, subestimar o poder das redes sociais, o poder, né, do coletivo, união, né? Da união, né? E olha que interessante, né? A gente tem observado o terceiro setor, né? E a gente estava até aqui falando um pouco antes, né? Porque há iniciativas, né? Eu estava aqui, recebemos a secretária da Mulher, temos o secretário de Segurança Pública que tem trabalhado arduamente, né, com toda a sua equipe, visando, né,
trazer soluções para tentar, né, diminuir os índices, mas a gente também vê uma força muito grande do terceiro setor e o Estado precisa investir, né? E, tipo, até a camisa eu fiz questão de vir, né? Uma iniciativa da Agência Alto, né? Com a Secretaria de Segurança, a Secretaria da Mulher, e fizeram não só essa, mas tem um outro modelo de camiseta também, que foi impresso, a Caixa de Benefícios da PMDF, que inclusive nos patrocina aqui, o nosso podcast também auxiliou na compra, na impressão dessas camisetas, e são esses gestos que vêm, seja da Agência Alto, da Caixa de Benefícios da Polícia Militar, seja de projetos belos como de vocês, né, para a gente justamente tentar encontrar soluções, né, atender essas mulheres, né. A gente até já estava iniciando aqui, antes do início da gravação, a gente comentando, né, uma questão, e o empreendedorismo auxilia muito isso, né? Por quê? Quando a mulher que é vítima de violência doméstica ou está sofrendo um abuso, e ela tem uma dependência econômica, né? Ou seja, ela não trabalha, mas ela tem um suporte da família, né? Ela pode ter o apoio dos pais, de um irmão, de uma irmã, né? Tem uma rede de apoio. E aquela mulher que não tem, né? Que tem familiares que também não têm condições econômicas muito satisfatórias, quem é que vai ajudar economicamente essa mulher? E às vezes ela não tem uma faculdade, não tem um curso, né? Não tem um curso técnico, não fez não frequentou uma universidade, e o empreendedorismo é interessante por conta disso, né? De como, quando você aprende a empreender, você compra ali uma caixinha de paçoca, um saquinho de balinha e vai vender na rua, né? Mas para que ela consiga ter essa força para pegar esse saquinho de balinha, aprender um pouco, né, como empreender, precisa de uma rede do Estado, mas também de organizações não governamentais, né, e de projetos belos como esse, né. E para manter aquela constância, né, também, é justamente isso que eu falo, por isso que o projeto vem de uma dor pessoal, né. Quando eu vi aquela força-tarefa, eu falei, eu quero ser a força-tarefa de alguém, né? Eu fui ajudado e agora eu quero ajudar. Eu quero ajudar. E aí é onde a gente criou a comunidade, é onde a gente pode ajudar umas às outras, porque, como você deu o exemplo aí da mulher da paçoca, além dela ter que desenvolver essa nem diria competência, mas essa coragem de sair de casa. Né? Inicial. É a vergonha... É o medo da rejeição. É uma quebra. O medo do não, né? Do não. Você vai ouvir vendendo ali. Vai ouvir muitos não. E manter essa constância. Hoje você está vendendo paçoca, mas amanhã você pode estar vendendo, só um exemplo, pipoca. E amanhã você pode estar vendendo roupa e você ir evoluindo com esse negócio de empreendedorismo, né? Não ficar ali no morno. Estagnado. Estagnado. Você tinha feito uma pergunta no começo para nós sobre essa questão de ser. Né, além da edição, o que mais? E entra nessa parte que a Letícia está falando. Então, além, né, Bruna, mas tem todo o evento, dura 2 dias e depois. E aí a gente tem a comunidade, faz esse acompanhamento. E a gente vai desenvolvendo outros pontos, como, por exemplo, mentorias. Então, as mulheres que querem, eu quero caminhar. A gente tem mulheres incríveis, com traumas, com dificuldades, questões emocionais que elas não conseguiam se desenvolver, mas com muito potencial também de trazer conhecimento, apoiar outras mulheres. Então vem, caminha com a gente tem mentorias, tem masterclass, faz esse trabalho de consultoria também com as nossas, né, nossas poderosas, que é assim que nós as chamamos, né, as nossas poderosas. Então a gente faz esse trabalho de acompanhamento mais personalizado e faz essa estruturação, né, de sentar. A gente tem desde mulheres que iniciaram seus negócios do zero, foram em uma edição e falaram assim, eu quero abrir um negócio, vamos embora, vamos te ajudar. Há mulheres que estavam ali perdidas sem nem saber o que ia fazer e saiu de lá com uma resposta. Tem mulheres que estavam 10 anos no empreendedorismo e conseguiram se encontrar após caminhar conosco, né? Não, e eu percebendo ali nas redes sociais de vocês, né? Inclusive a gente já vai colocar aqui, né? Para que o pessoal possa acessar, seguir, né? Eu percebo que muitas são microempresárias, empreendedoras, muitas ali de Planaltina, e meio que vai criando uma rede de apoio também, né? De autopromoção, network, né? Uma indicando a outra, utilizando o serviço da outra, porque é interessante, né? Se eu vou fazer uma unha, por que não fazer uma unha no salão
daquela empoderada que fez o curso comigo, né? Eu até mencionei lá na minha palestra a oportunidade que elas estavam tendo de criar ali, né? De fazer um networking, né? De vender os seus produtos, né? E essa corrente do bem. Agora, eu vi a qualidade do evento de vocês, me chamou muita atenção. Como é que vocês conseguem manter toda essa máquina rodando? Porque eu sei que é caro, não é barato, né? Olha o desafio aí, né? Inclusive, está aberto aqui para pedir de apoio, seja o setor público, setor privado, tem que apoiar um projeto desse, né? A gente tem rompido desafios, né? Hoje a gente sabe que existem muitas oportunidades, né, que poderiam sim, mas infelizmente eu digo porque eu sempre falo para Letícia que quem assim vê um projeto que está ali para capacitar mulheres, impactar vidas e tem ali o poder da caneta muitas vezes, né, Luciano, para fazer algo e não faz, está perdendo uma grande oportunidade, né? Todo o trabalho que nós desenvolvemos, ele é um trabalho feito com os nossos recursos. Hoje a gente ainda não tem, né? É algo que sim, nós estamos abertos com toda certeza, porque a gente quer alcançar mais mulheres. E quanto mais mãos somadas nos apoiando, mais longe nós vamos chegar. Mas, de fato, hoje o Empoderei, ele é um projeto que caminha, né, com as nossas pernas, vamos dizer assim, com o nosso suor. Tem pessoas que nos apoiam, né? Na terceira edição a gente citamos aqui, né, como subsecretário do Meio Ambiente, Major Genils, Tenente Coronel Genils, né? Tivemos também o assessor da nossa vice-governadora, né, que também o Estevão, que nos ajudou bastante com outras coisas, mas assim, a estrutura em si que você viu ali, física, né, e de pessoas também. Isso, olha como que é o poder disso, né? Pessoas que olharam. Todo o nosso time que estava ali é um time de pessoas que trabalham voluntariamente nos nossos eventos. Não, eu percebo, viu? Eu já recebi aqui mais de 30 convidados, inclusive autoridades, ex-ministros, já tivemos aqui, parlamentares, juízes, promotores, secretário de Estado, mas nenhum com equipe tão, né, profissional aqui. Dedicada, estamos aqui, uma equipe muito boa aqui de assessores, mas parabéns, viu? Que legal, cara, vocês estão de parabéns, nós né? Nós nos sentimos, assim, honradas, porque, né, inclusive um grande beijo para toda essa equipe que trabalha conosco, porque são pessoas que acreditam nesse propósito. E que, no final das contas, né, Letícia, a grandiosidade para eles é olhar e falar assim, nossa, quando a gente ouve delas, né, estive lá e saí de lá com uma decisão, virou uma chave, mudei isso, mudei aquilo, impactou a minha vida, aquilo fez sentido para mim. Não só nós, né, nos sentimos recompensadas, mas eles também se sentem. E aí que tá, né, o somar forças. Nós temos, inclusive, dentro da comunidade, uma mulher que faz um trabalho também nessa direção, né, ela disponibiliza suporte jurídico, né, Letícia, para mulheres em situação de violência. E a gente percebe ali quantas mulheres que estavam ali, e a gente ouviu coisas como, por exemplo, eu queria muito ir, mas meu marido não deixa. Ele acha que isso é uma bobagem, ele acha que isso é uma perca de tempo. Eu tenho que ficar em casa. Isso não é para mim. E aí nós até fizemos, né, muitas, assim, o olhar de muita gente é que não podia ir homens no evento, e nós falamos, não, esse é o problema, traz seu marido com você, para ele ver que isso aqui é muito mais do que ele acha. E muitas vezes é só isso que a pessoa precisa, né, de um espaço. Então, assim, o Empoderei hoje, ele caminha dessa forma, a gente tem tido muita gente nos buscando, sim, mas nós temos um propósito que age muito forte no nosso coração de impactar a vida dessas mulheres, né? Então, obviamente, se tiver alguém que queira fazer isso conosco, vai ser muito bem-vindo, né? A gente quer alcançar esse Brasil todo mesmo, levando o Empoderei, levando mesmo para impactar vidas, capacitando mulheres, dando a elas ali as ferramentas que elas precisam para crescer e se desenvolver. Então, somem conosco, né? Estamos abertas, sim. E quanto mais mãos, mais mulheres serão alcançadas, com certeza. E Bruna e Letícia, não é à toa que o assunto mulher sempre está aqui no nosso podcast, que, embora seja, o nosso público, ele é um público, obviamente, mais de policiais, conservador, o público mais conservador. Quando a gente olha as métricas, né, nós atingimos, a maioria do nosso público é masculina, mas eu sempre trago essa pauta aqui, gosto de entrevistar mulheres, sempre tenho trabalhado a temática, porque eu sou um grande apaixonado, né, e defensor das mulheres, né, vivo entre elas, né,
São 4 mulheres, minha mãe, minha esposa e 2 filhas, né? Mas assim, que eu tenho um respeito muito grande pela mulher, né? E a alma feminina é uma alma que assim, me atrai muito, porque eu não tenho dúvida, e sempre que eu estou entre homens, né, e falo isso, meus amigos ficam um pouco chateados com a minha fala, mas eu não tenho dúvida que vocês estão muito mais evoluídas em relação a nós homens, né? Essa sensibilidade, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, essa empatia. E o que me chama muita atenção, né, que nós somos, obviamente, o papel do homem, cada vez mais o papel do homem é importante, né, na criação dos filhos, mas a mãe é mãe, né? A gente percebe isso com a minha esposa em casa, né? É muito diferente. É muito diferente. E o que nos chama a atenção é justamente o homem, ele ter tido a oportunidade de conviver com uma mulher, o criando, né, o educando, entregando todo o seu amor, que por mais que uma mãe, né, ela tenha as suas dificuldades, né, de ordem psicológica, de ordem física, às vezes um vício, mas mãe é mãe, entrega o seu melhor para um filho. E como é que pode esse filho, né, agredir uma mulher, né? São questões que são muito complexas, né? Então, por isso que a questão da violência doméstica, do feminicídio é algo tão difícil de lidar. A sociedade cobra das forças policiais, né? Da Secretaria da Mulher, da Secretaria de Segurança, e cobra com razão, mas é muito difícil atuar nessa seara. E eu vejo que não adianta, a gente não vai colocar um policial na porta de cada casa, porque não tem como saber, né, onde vai acontecer, né? As ferramentas que estão colocadas à disposição é denúncia, as pessoas precisam denunciar, né, para evitar. A mulher precisa denunciar casos de agressão, né? E a gente percebe que geralmente não se para na primeira agressão, no primeiro grito. Emocional, né? A tendência é evoluir. Então a mulher não, infelizmente, a mulher que sofreu o primeiro ato de violência, ela infelizmente vai ter uma segunda. Então ela precisa denunciar. Ela não quer, um vício, né? Não quer dizer que ela vai ter que se afastar. Dependendo do caso, sim, ou se separar, mas ela precisa levar esse fato para as instâncias oficiais, né? Então é algo que a gente sempre tem falado, denuncie. E por outro lado, há necessidade de que, após a ocorrência do fato, tenha uma rede de apoio. O Estado tem criado uma rede de apoio, de proteção, a sociedade civil organizada, o trabalho de vocês, ele tem um trabalho nesses 2 aspectos, da prevenção, no sentido de empoderar a mulher para que ela não passe por uma questão de dependência econômica e se mantenha numa relação por questões econômicas, mas também daquela mulher, e eu vejo, né, pelo que eu acompanhei na 3ª edição e acompanho o trabalho de vocês também têm um trabalho voltado àquela mulher que já foi violentada e que está nesse processo de reconstrução para que não possa ser revitimizada, né? A gente encontra, né? Eu Letícia está conversando isso recentemente. Quantas mulheres que estão ali conosco caminhando, que têm muitos problemas emocionais frutos desses traumas. De relacionamentos abusivos. E isso é uma coisa que eu falo, isso, né? Se não tratado, isso se perpetua para outras coisas. Ela passa para o filho, aí, consequentemente, você cria um filho complicado por conta de tudo que te cerca ali. Só que essas algo histórias, muito mais né, profundo, é algo muito profundo. Hoje, no nosso grupo, na nossa própria coordenação, né, do Empoderei, a gente tem um grupo de meninas ali que trabalham com a nossa coordenação, que são as cabeças das nossas frentes. Elas cuidam muito disso. A gente tem psicólogas atuando conosco. Na 3ª edição, por exemplo, a gente tinha uma das nossas alunas, foi nossa mentorada durante um período, e que é uma psicóloga também. Temos umas 3 psicólogas ali caminhando com a gente. E a gente percebe que cada dia mais essa questão, ela tem uma raiz mais profunda. E essa é a importância, né? Eu sei que há muitas piadas e muitos memes de que as mulheres não se apoiam, elogiam na frente, depois quando a outra sai, fala mal. Mas eu falo que é justamente isso que a gente precisa quebrar. É olhar e entender, né, o cenário, o que aquela pessoa vive, o que ela tem passado. E muitas vezes são essas questões. Talvez ela não tenha ainda se sentido confortável para se abrir e falar para alguém, olha, eu vivi isso. Como a Letícia colocou aqui, eu vi, Luciano, eu tive assim, 2 relacionamentos que foram abusivos, em pontos diferentes,
Nenhum chegou a ser fisicamente, mas eu falo assim, tava perto. Teve um que tava muito perto. E se eu não tivesse tomado a decisão e enfrentado a decisão de sair daquele relacionamento, hoje eu não seria a Bruna que vocês estão vendo aqui. Mas por quê? Porque tem toda essa estrutura, então não é só físico. E sempre começa, né? Começa verbal, começa emocional, até se tornar físico. E a gente tava falando disso vindo pra cá, que aí vai entrar naquela... É como se fosse um ciclo vicioso. Vai mudar, então não vou denunciar, não vou fazer nada. Só que essa falta, às vezes, é o que faz com que aconteça. Por isso que o feminicídio, muitas vezes também, né, tem crescido tanto os índices. Planaltina, por exemplo, disparado. Planaltina, pra vocês terem uma ideia, a Planaltina perde pra Ceilândia na questão de violência contra a mulher. Mas olha o tamanho de Ceilândia comparado à Planaltina. Então, na verdade, a gente tá ali num lugar onde a violência vibra. Constante ali. E os números, assim, não é só no DF, né? No mundo inteiro, no Brasil inteiro tem aumentado, né? A gente sempre tem falado aqui, não é um fenômeno restrito ao Distrito Federal, a questão da violência doméstica e do feminicídio, né? É um triste cenário, sempre eu tenho falado, que nem a ciência consegue explicar, porque, olha... E falo aqui, repito, porque me causa estranheza. De 2017 até aqui, nós tivemos a redução de 1/3 no número de homicídios no Brasil. E aumentamos na mesma proporção o número de feminicídios, né? Então, assim, são algumas incongruências que até os pesquisadores têm dificuldade, né? Explicar, agora, né? Vocês falaram algo que eu achei muito interessante, que é justamente, e quando... dentro da fala do empreendedorismo, numa atitude contrária ao feminismo inadequado, e é importante a gente pontuar, não vamos colocar todos na mesma panela, né? Verdade. É importante a luta de empoderamento da mulher, mas é importante também a gente separar as coisas, né? Eu até comentei com vocês no lançamento desse livro aqui, Feminicídio e Violência Doméstica, sob a perspectiva policial, que eu tive a oportunidade de ser coautor e coordenador, né? Eu fiquei impressionado com a quantidade de políticos, né? De autoridades que participaram do evento. Então, assim, é uma pauta que os políticos gostam muito, porque, obviamente, gostam de aparecer também. Tem muita gente que se apropria disso, né? Mas na hora de assinar o cheque para dar um apoio, né? Não aparece, né? Mas essa questão da violência doméstica atrai muita atenção, né? Das pessoas, de parlamentares, de políticos, né? Porque é uma temática que realmente alcança, né, todos os setores da sociedade. E muitas pessoas roubam essas pautas, se utilizam dela para se alavancar politicamente, para ganhar votos, distorcem, utilizam isso para alimentar algumas narrativas, e também para alimentar algo que é complexo, quando você defende a mulher atacando o homem. Né? Não é por aí. É um contraponto. O homem, né? Ele tem que se unir a essa causa. A gente não pode alimentar esse estereótipo do homem ser o inimigo da mulher, muito pelo contrário. Então a gente precisa educar esse homem, né? O que a gente está fazendo para educar esse homem para que ele, afinal, e a gente tem que compreender essa questão. São séculos e séculos de evolução. Sim. E que e obviamente, né, para aqueles que acreditam que existe a fenomenologia, que existe o subconsciente, que existe... Porque até a própria ciência tem dificuldade de fazer esse marco de como, através das gerações, né, essa genética das emoções, dos sentimentos, da violência, de onde vem tudo isso, né? E aí, às vezes, o indivíduo ele dá vazão a essa violência dele, que é inconsciente, e aqui eu não estou justificando, mas a gente precisa trabalhar essas questões. Então, homens e mulheres têm que se unir, têm que sentar-se à mesa e debater. Não é atacando, não é colocando o homem como inimigo, não é se aproveitando dessa pauta. E que eu achei legal no projeto de vocês lá, eu percebi isso, que não existia essa questão política, era um movimento mesmo vindo da sociedade civil organizada. É porque o movimento feminista, na verdade, se a gente for olhar assim, a raiz e o ideal, tinha tudo para dar certo. Só que aí, como tudo, toda ideia que se gera ramificações. Começam a gerar e vai se várias outras vertentes. E foi o que aconteceu com o nosso movimento feminista, né? Ele foi se distorcendo, a chegar a um nível que a mulher é assim, não, para eu ocupar o meu lugar e o meu espaço na sociedade, eu tenho que descredibilizar um homem. Eu tenho que odiar ele por toda a cultura
de uma mulher sofrida lá atrás. Ou ter que culpar a família, os filhos, né? Isso. Descredibilizar a instituição da aí muitas família. mulheres querem casar e tratam o marido como se fosse capacho, destrata o marido e daqui a pouco tem um casamento infeliz, frustrado, porque ela não, né? Mas assim, muitas dessas ramificações levou muito para o negativo e a mulher não consegue ocupar o seu espaço e não consegue deixar o homem ocupar o espaço dele, né? A gente estava até falando sobre isso no carro. Então isso eu vejo assim que tem sido algo muito negativo para nós também, mulheres. Sim. Contrapor com o homem, em vez de eu somar força. Somar força com vários homens, que a gente está aqui hoje trabalhando com homens também. E a gente tem na nossa equipe, né, Bruna, homens trabalhando conosco. Muitos. Você viu lá, nosso staff, apoio na terceira edição. Acho que 90% era homem. A coordenação é mulher, mas a grande parte é homem. Então, assim, em vez da gente conseguir enxergar o lugar do homem, algumas mulheres conseguiram enxergar o lugar do homem e honrar o homem, valorizar o homem de verdade por aquele lugar, não quer debater, quer ir contra o homem, quer usar todo o ódio que ela recebeu ali, vamos lá atrás, né? Como cultura, quando eu era criança, porque eu tive um pai ausente, porque minha mãe sofreu abusos, e aí eu vou espelhar isso em todo homem que eu conheço. E é isso que o movimento feminista foi se perdendo, né? As outras vertentes, né? Eu nem digo sobre você conquistar o seu espaço na sociedade, sobre você mostrar ali que você é uma mulher que trabalha, sobre você conquistar direitos que hoje nós conquistamos, alguns por conta do movimento feminista. Não é isso. Mas é sobre você querer lutar por um lugar, ou você... Aí você expande mais o ódio. Porque você pega aquela raiva que tá aqui dentro e você vai projetando em outras pessoas e vai crescendo o ódio, vai crescendo-se a raiva. Não, e a competição, né, entre um casal, entre um casal, uma competição. Todos os dois, né? A família é una e precisa ser, né? Essa questão também, e eu vejo assim, vocês souberam trabalhar muito, porque infelizmente, por conta dessas narrativas, né? Quando você fala de empoderamento feminino, muitos distorcem, né? O pessoal que está um pouco mais assim, que é mais contra essa questão do mimimi, o homem quando vê empoderamento feminino, e vocês trabalharam muito o empoderei, a forma de mencionar as cores utilizadas, né? Não é aquele rosa tradicional, a questão que eu acho que é muito importante, valorização da família, de não enxergar o homem como inimigo, a questão da religião, porque, e aí quando a gente fala religião, não é religião A, não é religião B, é a questão da crença de um Deus, né, que nos protege, saber que é importante, né, eu vi lá no dia que vocês têm um lugar especial para Deus no projeto de vocês, e isso é muito importante. E a gente vê o movimento feminista, né, não é todo, não vamos generalizar, não vamos dizer que também esse movimento feminista também não trouxe avanços para a mulher, porque trouxe, mas houve aí um momento, né? Você falou muito bem, um momento aí que houve um desencontro, e a gente precisa fazer esse encontro novamente, de não descredibilizar os movimentos em defesa da mulher, de não descredibilizar essa luta pelas mulheres por igualdade, porque é preciso, né? Inclusive eu estive num evento ontem, a gente estava comentando justamente isso, né? Quando vai ser o momento, né? Quando chegará o momento em que a gente não vai precisar fazer tantas ações coordenadas, eventos visando o empoderamento da mulher, porque ela já vai estar, né, 100% empoderada. Embora a gente abra um parêntese, né? Por exemplo, aqui no Distrito Federal hoje temos uma comandante-geral do Bombeiro Mulher, que é a primeira do Brasil e da América Latina. Olha. Nós temos uma comandante-geral já também mulher. E vários, né, exemplos de grandes mulheres aí em grandes empresas, né, tocando aí negócios aí bilionários na iniciativa pública, na iniciativa privada. Então, está aí, a mulher vem ganhando o seu espaço, né? Por isso que você trouxe é muito importante, né, Luciano? Porque de fato, é um dos pontos que nós valorizamos muito e por isso que a gente, assim, é tão seletivo. E muita gente nos pergunta assim, Bruna, mas por que o Empoderei não tá aí, vocês não estão milionárias?
né, com tantas possibilidades, igual você trouxe de exemplo de pessoas que querem colocar debaixo do braço esse projeto, mas com esse objetivo de distorcer por uma questão com foco mais político. Porque nós entendemos que esses valores não são negociáveis. Então, quando nós trabalhamos com as mulheres, nós gostamos muito de frisar essa importância, né? Até gravamos alguns conteúdos essa semana sobre isso, de que você precisa trazer o teu parceiro para atuar com você. Você precisa trazer ele junto. Você precisa mostrar que aquilo que você está fazendo vai mudar a vida de vocês. É uma parceria, não é um enfrentamento. Exato. Né? Então, nós falamos muito, porque também está na nossa crença, né, Letícia? A defesa mesmo pela família, por essa estruturação que é importante. Se lá na frente eu não quero ter um filho que seja um protagonista de uma situação, né, como o próprio projeto que você está até com a camiseta, né, não quero que o meu filho seja uma pessoa assim, eu preciso começar agora, quando ele é criança. E a família, essa estrutura de família, ela impacta muito nisso. Não que isso justifique algumas situações, mas a gente já sabe isso, é estatístico também, especialistas na área de saúde, na área de inteligência emocional falam muito disso, o como, né, a minha infância, ela vai impactar depois. Muitos homens que são violentos, eles tiveram uma infância muito violenta. Eles tinham um pai violento ou tinham uma família desestruturada muitíssimo, e tudo isso se soma. Então a gente defende de fato a família com um olhar de que a mulher precisa ter esse olhar. Não é um enfrentamento, mas nós somamos forças, e quando nós somamos forças, nós crescemos juntos. Então o homem, ele vem com esse olhar, nós trazemos muito esse apoio, não defendemos uma bandeira de, né, enfrentamento, questionamentos, não é esse o olhar. Né? E é o que nós dizemos para as mulheres, elas são sim capazes, eu falo isso sempre para vocês, né? Vocês são capazes de fazer coisas grandes. Imagina se você tiver a sua família te apoiando. Quanto maior não será isso? E as mulheres, eu vou falar, nas nossas redes sociais a gente tem costumeiramente publicado vídeos, né? Eu até tô com vários vídeos, né? Que esse mês eu vou bombar minhas redes sociais aí. Por conta de exemplos magníficos, né, de atuação de mulheres fortes em ocorrências resolvendo, e a gente até observa ali, são 2, 3 policiais, a mulher tomando a frente, a iniciativa. Então, eu até sempre tenho colocado lá, quem disse que não pode, né? Eu vou usar muito essa frase nas minhas postagens, né? Eu fui em algumas formaturas de cursos, né, na polícia, inclusive cursos na área de operações especiais e ações táticas, e eu fui em um mesmo dos 3 primeiros colocados, 2 eram mulheres. E inclusive o primeiro colocado nas turmas dos cursos de oficiais, de formação de oficiais, né, que é um curso pesado de 3 anos, geralmente os primeiros colocados do curso são mulheres, né? Então as mulheres têm despontado e têm demonstrado a sua força, a sua garra, a sua energia, né? A gente está discutindo aí a questão das cotas, né? Da quantidade, qual o percentual adequado para as mulheres ingressar nas forças policiais, e justamente dentro desse processo de evolução, né? Você viu uma parte que eu estava estudando essa semana, né? Você deu esse exemplo dessa questão, dessa área, mas a gente tem áreas que têm crescido muito. Vou dar um exemplo que sempre foi uma área em que as mulheres foram minorias, mas a própria lei em si, né, isso é importante, que a legislação, né, os nossos legisladores tenham esse olhar, mas isso já foi uma coisa que começou a ser atualizada. Hoje, por exemplo, a gente já tem a necessidade, é uma pena que seja obrigado por lei, mas necessária, de que tenha uma cota maior de mulheres dentro dos partidos políticos, por exemplo. Então, hoje não pode simplesmente, como já aconteceu em outros momentos, né, de colocar ali um monte de opção de candidatos que só eram homens, as mulheres eram deixadas de lado. Hoje não. Hoje, até para receber uma quantidade de verba específica, tem que ter uma cota de mulheres. Isso é importante. Eu falo que, assim, a gente veio de uma cultura... Nós defendemos muito isso também, que a mulher tem que ter, igual, por exemplo, nossa outra diretora, Stephanie, tá de licença maternidade. Então, importante, ela é empreendedora, mas ela também é mãe. Tem que ter esse momento mãe, né? Também a gente já sabe que se os pais pudessem, também ficaria um bom período de licença maternidade em casa. Nós, mãe. No GDF melhorou, que agora é um mês, né? Minha última filha, eu já gozei desse... já melhorou. Desse benefício, foi um mês. Como mãe... pediria pelo menos 3 meses. Na Europa se pode dividir, né? Então, por exemplo, o pai e a mãe, eles optam.
quem é que se quer gozar, né, usufruir o período integral ou se divide? Uma parte, a metade fica com o pai, outra metade fica com a mãe. Interessante, né? Diferente, mas eu falo que é necessário isso, né? Isso é um cenário que vai mudando. A gente tem várias leis que já são direcionadas para a mulher, leis que a gente sabe que sim, que foram conquistadas literalmente na força da dificuldade, como Maria da Penha, como a lei do minuto seguinte, mas são leis que impactam diretamente na vida das mulheres, né? Então essas coisas são, eu falo que assim, ainda não chegamos onde deveríamos, mas já não estamos mais onde nós começamos. Evoluiu bastante. Muito, e se eu, assim, dentro dessa sua fala de legislação, de plano normativo e protetivo, eu creio, inclusive, assim, se a gente for observar no contexto mundial, a Lei Maria da Penha e diversas outras, hoje nós somos exemplos para o mundo em termos de proteção legal. O que precisa é, como tudo, né, no Brasil, colocar em prática. Então, a gente tem um arranjo legislativo muito adequado. Hoje, as forças policiais, os órgãos estatais em qualquer lugar do Brasil, existe uma cobrança muito forte por parte do Ministério Público, né? Então, assim, o que faz-se necessário mesmo, eu vejo muito hoje, é a mudança cultural, né? E as escolas têm um papel fundamental, né? As crianças, os adolescentes, trabalhar essas temáticas, né? Vocês têm algum trabalho já hoje com crianças e adolescentes? Nós sob atuamos, a perspectiva, né, do empoderamento? Por incrível que pareça, você citou aí essa importância que nós sempre trazemos para Deus, né, dentro das nossas atividades, e é o que nós realmente falamos muito, que esse equilíbrio tem que acontecer, né? Sim. A parte espiritual é uma parte importante que a gente cuida, independente de qual seja a crença, porque a gente tem mulheres de todas, né, de todas as crenças que nos acompanham. Então, nós temos hoje feito um trabalho direcionado com as mulheres e está no nosso planejamento desse ano 2024 e expandindo um pouco mais. Nós já temos jovens caminhando conosco, né? Então você vai encontrar ali nos nossos eventos, meninas, hoje a gente tem empreendedoras de 16 anos. É verdade. Né? Nós tivemos isso é incrível, uma masterclass, nós tivemos uma patrocinadora de 16 anos. Isso é disruptivo, eu falo que assim, olha o olhar que essa menina já tem. E é uma pessoa na nossa cidade que atua muitíssimo, né? Então hoje nós já vamos trabalhando, a gente já faz um trabalho nessa direção nas nossas vidas particulares, mas o nosso foco esse ano é expandir um pouco mais, né? É trazer esse olhar para que a mulher se sinta acolhida também, mas não só ela, mas os filhos, as jovens, porque eu falo que nessa fase é importante você começar a plantar a semente, né? E elas nos acompanham. É o momento de estabelecer limites, né? Eu tenho a minha filha de 13 anos e a gente conversa muito sobre isso. Não é fácil essa idade. Como é importante nesse início da vida dela, que ela está conhecendo, vai começar a conhecer pessoas, estabelecer limites. Sim. Né? Olha, não pode... Né? Falou um pouco mais alto, peraí, não fale alto comigo, né? Não existe. Então você vai introduzindo essa educação para ele, para os meninos, que eu acho importante. Eu também tenho um trabalho voluntário numa escola aqui do Distrito Federal e a gente trabalha, né, cristã, né, com os freis. E a gente trabalha muito essa questão com eles, né? Com os meninos e com as meninas, estabelecer os limites, né? Porque eu falo, a gente tem que plantar sementes. Não é através da polícia que a gente vai resolver esse problema. Lógico que a polícia tem um papel fundamental, né? Mas é plantando sementes para dar frutos. Para não precisar, né, que a polícia intervenha lá na frente. Agora sim, Bruno, eu gostaria, assim, eu não posso deixar, né? A gente já está caminhando aí, faltam uns 8 minutos para a gente encerrar aqui o nosso podcast. De tratar de uma questão que foi muito vulgarizada, infelizmente, que é a questão do método coach, né? Outras nações mais evoluídas têm dado um lugar muito mais adequado à técnica de coach, né? Eu já fiz um curso e para mim foi transformador na minha carreira como professor, como empreendedor social que sou, né? E eu vejo quando vocês escolheram, porque muito da formação de vocês estão levando para esse projeto, e por isso que eu acho que tem dado resultado, né? Porque é justamente dentro da percepção de você fazer as pessoas saírem de um lugar e fazerem chegar a um ponto específico que ela deseja, né? E tem todo um conjunto, uma técnica, uma ciência envolvida que outras nações, e não o Brasil, infelizmente, porque vulgarizou-se, né, com os cursos aí, Tabajara de final de semana, né? Agora, aquelas pessoas que de fato fizeram cursos, né, com empresas, né, com instituições reconhecidas, né? Eu até tive a oportunidade,
aqui pela editora Última Raça, foi um dos poucos livros que a gente fez fora da área de segurança pública, né? Que é esse livro aqui, Coach de Resultados, que a gente fez com alunos, né, do curso que eu fiz, inclusive psicólogos, assim, muito interessante, em que a gente aborda vários aspectos, né, desse universo coach. E por isso que eu falo coach de resultado, porque pode ter resultado. A gente verdade. tem nas redes sociais um monte de gente vendendo fórmula milagrosa para ficar rico, e só elas ficam ricas, né? É impressionante, com custos muito caros. Então, mas a gente não pode descredibilizar esse conjunto de técnicas, de princípios, essa metodologia que ela é transformadora. Porque né? E eu, no dia que eu comecei a aplicar na minha vida, e as pessoas me perguntam muito, mas Luciano, o que você faz? Quantas horas tem o seu dia? Como é que você consegue publicar livro, escrever, fazer podcast, trabalhar? E eu trabalho, né? Eu sou chefe de gabinete, então trabalho muito. Então as pessoas... E tenho 2 filhas, uma filha de menos de 3 anos, né? E eu acho que eu sou um excelente pai, né? Esposo. Mas as pessoas perguntam, o que faz você, né, ter tanta força e vigor depois, quase chegando aos 50 anos? Isso que me ajudou muito. Obviamente, também a questão espiritual, né? Um lugar muito adequado que eu dou para Deus na minha vida, mas toda essa metodologia que eu aprendi com o método coaching, né? E foi transformador. E eu percebo que vocês também têm essa formação e vocês levaram toda essa metodologia para auxiliar as mulheres a empreender, né? Então, gostaria que vocês falassem um pouco dessa parte. Vou deixar com a Letícia, nossa especialista. Então, é algo que... Quando fui me lançar como coach, eu não queria usar nem esse termo, coach. Porque a gente fica com medo. Eu nem me apresento como coach, né? Como é que eu vou me apresentar como coach? Algo que já está tão, como você falou, né, vulgarizado no mercado. No Brasil, as coisas são muito complicadas. A gente abre a internet e a gente vê as pessoas só se lançando. Tudo por likes, seguidores, engajamento. E um falso sucesso, eu posso dizer assim, né? Muito maquiado, né? Porque o sucesso é você estar bem, né? Com você e atingir pontos na vida, objetivos na vida que você gostaria de atingir e você conseguiu atingir. Então, nem sempre isso tem a ver com dinheiro. E é uma dificuldade que eu encontrei muito quando eu fui me lançar. Mas aí, pesquisando muito, eu pensei, eu preciso me lançar como coach, porque eu preciso mostrar que eu sou uma coach diferente. Né? Então não é só sobre você falar e você usar termos sobre a pessoa conseguir fazer das suas 24 horas, 28 ou 36 horas, porque tem algumas pessoas na internet aí que parece, né, que são um robô, e eu quis trazer esse método de uma forma mais humanizada. Né? Por isso que eu sempre envolvo a pessoa nessa questão de desenvolvimento pessoal e nas ferramentas da metodologia coach mesmo. O que é coach, gente? É você pegar realmente essa metodologia, usar no seu dia a dia para você alcançar, por exemplo, o ponto B da sua vida. Que não você é tá no A, você vai dinheiro, né? Isso, nem sempre é dinheiro, são conquista. E ser aí, feliz, por exemplo, né? Ter mais tempo com os filhos. Exato. Ter mais tempo com o filho. Ser um bom esposo, ter um bom saúde, pai, um bom filho. Conseguir enxergar todas as áreas da sua vida, né? A sua área da saúde, sua área familiar, sua área social. Você conseguir se enxergar num todo. E é o que eu falo, vida, né? A roda da vida. As pessoas não conseguem, Luciano, hoje, pensar em, por exemplo, 10 coisas que você gosta. 10 coisas que você não gosta. As pessoas não sabem dizer. O que você quer da sua vida para daqui a um ano, 5, 10 anos. As pessoas não projetam, né? As pessoas não projetam. Elas dizem liga no assim, automático, né? eu quero ser rica. Tá, mas como você vai ser rica? O que você vai fazer nesse processo para você chegar a ser rico? Mas rico quanto, né? O que é a pergunta, o que é ser rico para você? E as pessoas, elas não se questionam, elas não se perguntam. E aí elas acham que ser coach é simplesmente chegar e dizer bem assim, vamos fazer 5K em uma semana, vamos fazer, você compra o meu curso aqui, que pode ter certeza que nesse curso vai ter as ferramentas necessárias para você fazer 100K em 30 dias. Mas não é isso, porque o desenvolvimento é dentro.
é interno, né? É a metodologia é autoconhecimento. Autorresponsabilidade. Né? Isso, autoliderança, alta performance. Então, é algo muito, muito interno. Não adianta eu vender um curso de como a Letícia chegou lá e dizendo que você vai chegar. Mas eu tenho que trabalhar dentro de você. Como? Por que você quer chegar lá? O que isso vai te trazer? Então, assim, infelizmente, nós, como coaches, você como coach, nós sofremos isso, né? Como profissional, de viver essa guerra, de mostrar o que verdadeiramente é a metodologia e como ela funciona para as pessoas, né? Como você usar, porque se você olhar a Letícia de 10 anos atrás, ela também seria só mais uma menina de um relacionamento abusivo, porque eu também vivi um relacionamento abusivo. Como eu disse, a trajetória é grande. Mas seria só mais uma menina que se casou com uma pessoa errada, que estava num emprego infeliz, onde não estava seguindo o seu propósito de vida. Mas, de repente, eu fiz um processo de coach. E a minha vida, ó, mudou. Né? Depois do processo, eu me apaixonei, que eu quis fazer o curso e me tornar coach. Porque se mudou tanto para mim, isso vai mudar para alguém. Mas eu preciso mostrar para essa pessoa que vai mudar para ela. Só que não é só simplesmente acorde 5 da manhã. A pessoa vai lá, acorda 5 da manhã e tá lá no celular. Não adianta. Não adiantou. E não é isso. Né? Pegando um gancho e levando tudo isso que ela tá falando aqui, que a gente falou, pra questão, né, do empoderei, cara, é fundamental. É a conexão, né? A gente fala muito assim, Luciano, que eu recebo muito, ainda mais eu que cuido dessa parte de marketing, de vendas, como palestrante e mentor, as pessoas falam muito assim pra mim, Bruno, mas o meu problema é que eu não consigo vender. Olha, eu como empreendedora não tô tendo sucesso porque eu não consigo vender. Só que aí está a diferença. Nós já percebemos isso, que o problema não é porque você não consegue vender. Talvez o seu problema seja outra coisa. E é por isso que entra tanto a parte de coach, de inteligência emocional, de autoconhecimento, autorresponsabilidade, que talvez a falta de resultado que você tem hoje está baseada em outras coisas. São crenças que te limitam. É inteligência emocional que você não tem. É conhecimento, dores internas que te impedem. Resolvidos. Todas essas outras áreas. Então, tanto é que muita gente falou assim, Bruna, mas por que na terceira edição vocês trouxeram tanto conteúdo focado nessa área de desenvolvimento pessoal? Porque nós entendemos que antes de você se tornar um profissional de sucesso, né, um CNPJ forte, você precisa ter um CPF forte. E o grande erro é que muitas vezes a mulher, o empresário, seja para os homens também que nos acompanham, né? A gente tem muitos homens que nos acompanham. Não consegue se desenvolver profissionalmente porque ele precisa se desenvolver pessoalmente. Então, todas essas ferramentas, por isso que a gente traz tudo muito como ferramentas, com a parte prática de conhecimento, tá linkada a isso. A justamente entender que isso se completa, se soma. E não né? ficar só no campo das ideias, né? Verdade. Meninas, olha, infelizmente, meninas não mulheres, né? Mas meninas de uma forma carinhosa. Olha, vocês vão ter que vir aqui de novo. A gente tem muito a aprender com vocês. Não vai ser a primeira vez, né? Eu espero que da próxima vez a Stephanie também venha, né? Sim. E que a gente possa estar todos aqui, né? Ou às vezes até a mesa mais cheia aqui, com mais gente no projeto. E a gente vai poder discutir mais essa questão. Eu agradeço imensamente aqui a presença da Letícia, da Bruna, né? Eu já era encantado com o projeto de vocês, até já me manifestava como embaixador do Empoderei. E continuarei a ser e levar a marca de vocês, levar a ideia de vocês e divulgar, porque é importante. Parabéns pelo projeto. Obrigado pelo carinho, Luciano, pelo apoio e por somar forças, mostrando que, né, tanto homens como mulheres, se nós trabalharmos juntos, nós vamos chegar a lugares grandes. Fazendo mais por mulheres, fazendo mais por famílias. Né? Então, obrigado por estar conosco. Obrigado, Bruna. Obrigado, Letícia. Muito obrigada, Luciano, pelo apoio, pela força, né? É inspirador, né? A gente vê que o projeto tem crescido, que as pessoas têm valorizado e têm visto o nosso objetivo. Bem, muito obrigado. E esse foi mais um episódio do podcast Opinião Segura, uma iniciativa do canal Última Rácio. Recebe o apoio, a gente não pode deixar de falar, da nossa Caixa de Benefícios da Polícia Militar. Manda um grande abraço à nossa presidente, Coronel Maria Costa. Lembrando ainda que você que ainda não se inscreveu no nosso podcast, faça sua inscrição, dê o seu like, seu joinha. Quem não nos segue ainda lá no canal Última Rácio, já estamos aí com mais de 150 mil seguidores e aguardo vocês por lá. Muito obrigado e até o próximo podcast Opinião Segura. Forte abraço a todos.